Bom dia para todo mundo. Hoje vamos falar sobre infecções cirúrgicas. As aulas que vocês estão recebendo são sempre feitas em duplas. Vocês veem que os slides são feitos pela professora Aline e quem vai apresentar a aula sou eu. A referência é sempre o nosso livro, é o Goff. Então, vamos começar a nossa aula. Ao final da aula, o que a gente precisa que vocês entendam, que vocês aprendam? Primeiro, reconhecer o que é uma infecção cirúrgica. Reconhecer quais os tipos de infecção relacionadas à cirurgia. Óbvio que nós vamos falar das mais comuns. Classificar os tipos de cirurgia quanto ao potencial de contaminação. A gente saber qual é o risco de infecção de cada uma dessas cirurgias. Quais são os fatores de risco? E, finalmente, como diagnosticar e tratar as infecções cirúrgicas. Infecção cirúrgica é toda a cirurgia, é toda a infecção relacionada com ato cirúrgico, como o próprio nome está dizendo. Não necessariamente essa infecção vai se manifestar durante a internação do paciente. Muitas vezes, ela se manifesta após o paciente ter alta hospitalar. Então, aqui nós vemos duas infecções, uma numa coxa e outra uma infecção na região lombar do paciente, de uma cirurgia, uma neurocirurgia, uma cirurgia de coluna. Você vê as hastes de metal expostas, quer dizer, para você ver a gravidade da infecção. O paciente operou a coluna, fixou a coluna, e agora aquilo fez uma infecção na ferida operatória, houve uma deiscência da pele, a pílula abriu, e a cirurgia ficou exposta. Provavelmente ele vai perder essa prótese, vai acabar tendo que retirar essa prótese. Então, vocês veem a gravidade da infecção cirúrgica. A infecção, por si só, uma das coisas que vocês já viram, gera um aumento na morbidade e também na mortalidade do paciente. O paciente vai ficar mais tempo internado, isso também altera a morte e mortalidade. E o aumento de custos, o paciente começa a ficar cada vez mais caro, você é obrigado a usar antibióticos, a cuidados muito mais caros que você usaria usualmente em um paciente. A gente vai dar ênfase a alguns dados mais importantes na infecção, algumas infecções mais comuns. Vamos falar principalmente de infecção na ferida operatória. As outras duas infecções mais comuns no pós-operatório, que é a urinária e a respiratória. Vamos dar uma noção para vocês ainda, que está cedo para vocês, para a gente discutir isso, sobre sepsis, e o abscesso intracavitário. Então, são esses os dados que nós vamos falar hoje para vocês. Então, infecção da ferida operatória são as infecções que ocorrem na incisão cirúrgica, no local da incisão cirúrgica. Elas podem ser superficiais ou profundas. A infecção da ferida superficial, ela acomete a pele e o tecido celular subcutâneo. São as infecções mais comuns. E a gente tem as infecções profundas, que são mais raras, mas são muito mais agressivas, podendo ter uma morbimortalidade significativa. Então, as infecções superficiais acometem pele e subcutânea. As infecções profundas acometem as fáscias, a aponeuroses e os músculos. Então, são bem mais profundas, pegam tecidos muito mais vascularizados. A extensão pode ser muito maior, por isso que a gravidade das infecções profundas são muito maiores. Agora, nós vamos mostrar para você
a classificação das feridas cirúrgicas quanto ao potencial de contaminação. O que eu quero dizer com isso? Quais são as bactérias que estão envolvidas no meu procedimento cirúrgico? Vocês lembram lá da aula de asepsia que vocês tiveram, que não existe cirurgia estéril. Não existe. Toda cirurgia vai ter contato com a bactéria. E aqueles cuidados todos de asepsia que vocês aprenderam servem para minimizar esse contato, para tentarmos diminuir o máximo possível o número de bactérias em relação à minha cirurgia. As cirurgias no potencial de contaminação, elas podem ser de 4 tipos: limpas, potencialmente contaminadas, contaminadas e infectadas. O que são as cirurgias limpas? Vamos começar uma por uma. Cirurgias limpas são aquelas cirurgias que eu tenho contato apenas com a bactéria da minha pele. Então, exemplo, hérnia inguinal. Eu abro a pele, abro o subcutâneo e abro o canal inguinal. Só tenho a bactéria da pele. Eu vou operar tireoide. Então, eu faço uma incisão no pescoço do paciente, abro pele, subcutâneo, vou chegar no músculo platisma até entrar na intimidade do pescoço. Só entrei em contato com as bactérias da pele. Então, eu não entro em contato com outra cavidade, eu não entro em contato com outras bactérias. Na cirurgia limpa, eu tenho apenas as bactérias da pele. Como eu minimizo essas bactérias na pele? Vocês já aprenderam, são os cuidados de asepsia. Então, você vai escovar o paciente, passar o antisséptico na pele, utilização de campos cirúrgicos. Então, são os cuidados que nós temos na cirurgia limpa. A outra tipo de cirurgia são as cirurgias potencialmente contaminadas. Vocês vão ver no livro que existem outros nomes para esse, o mais usado é potencialmente contaminada, inclusive limpa suja, que é um nome que a gente acha horroroso. Então, potencialmente contaminada é o que a gente mais gosta. Classicamente, para vocês entenderem bem as cirurgias potencialmente contaminadas, é aquela que eu entro em contato com uma nova flora intestinal ou com uma nova cavidade. Exemplo, então 2 exemplos aqui: gastrectomia, vocês já aprenderam, ectomia, retirada, gastro, estômago, então é a retirada do estômago. Então eu abro a luz do estômago. Então eu entro em contato com a luz do estômago. Normalmente a luz do estômago não tem bactéria, a bactéria que vive lá é o Helicobacter pylori, que do ponto de vista de infecção não faz mal para ninguém. Então, mas eu entro em contato com uma nova cavidade. Outro exemplo clássico é a colecistectomia, que eu posso ou abrir a vesícula, ou, no mínimo, eu secciono o ducto cístico. Quando eu secciono o ducto cístico, eu abro o ducto cístico. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, a luz do ducto cístico aberto. Então, eu entro em contato com uma nova luz. Então, isso aumenta a probabilidade de infecção. O terceiro tipo de cirurgia quanto ao potencial de contaminação é a cirurgia contaminada. Então, a cirurgia contaminada é aquela que eu entro em contato com um grande número de bactérias. Um grande número de bactérias. Exemplo, está aqui do lado esquerdo, eu mostro para vocês uma peritonite fecal. O paciente acabou de bateu de carro, teve uma lesão no colo, extravasou secreção fecal para dentro da cavidade abdominal, para dentro do peritônio. Aquilo forma um processo inflamatório do peritônio, peritonite, ite significa inflamação, uma inflamação desse peritônio, induzida pelaquela secreção fecal, aonde é inundado de bactérias na minha cavidade peritoneal. Então, ou seja, eu tenho um grande número de bactérias na cavidade. Outro exemplo clássico,
são as feridas traumáticas recentes. Você fez um corte, aquele corte tem mais de 6 horas, aquele corte está exposto, aquela ferida já teve colonização, então eu tenho um grande número de bactérias. Do ponto de vista didático, a gente fala que a gente tem contaminação significativa quando eu tenho acima de 100 mil bactérias por milímetro cúbico de tecido, ou 10 a quinta, a gente chama de contaminado. Lógico que durante uma cirurgia não tem como eu falar isso, mas eu vejo macroscopicamente o grau de contaminação. Exemplo, está lá na primeira foto, inundado uma cavidade abdominal de secreção fecal. Então, isso é uma contaminação importante. E, finalmente, a cirurgia infectada. Cirurgia infectada é onde eu tenho pus. Exemplo, o paciente faz uma necrose da alça intestinal, faz secreção purulenta na parede daquela alça, então isso é uma cirurgia infectada. Ou uma secreção purulenta difusa na cavidade abdominal. Então, cirurgia infectada. Um grande exemplo de cirurgias infectadas é a úlcera gástrica perfurada. Por quê? Quando há uma perfuração, o conteúdo do estômago, seja alimento, seja secreção cloridropéptica, vai para a cavidade abdominal e essa secreção na cavidade abdominal é um meio de cultura e vai haver proliferação bacteriana e formação de bactérias. Uma coisa que tem que ficar clara, que gera muita confusão, é a cirurgia contaminada e infectada. A contaminada, eu não tenho a infecção propriamente dita. Eu tenho um grande número de bactérias envolvidas. Então, exemplo, a úlcera gástrica. Ele perfurou o estômago, ele tem uma úlcera no estômago. Ele tem uma úlcera crônica, aquela úlcera tem muito tempo, aquela úlcera foi corroendo a parede, perfurou a parede. Quando perfurou a parede, caiu secreção do estômago para dentro da cavidade abdominal, dentro do peritônio. Mas não tem bactéria, só tem a secreção. Ele comeu arroz, feijão, bife e batata frita, caiu lá na cavidade peritoneal. Então, ele contaminou a cavidade peritoneal toda. Já as bactérias do tubo gastrointestinal vão chegar lá naquela secreção que caiu lá, naquela contaminação toda, e vão colonizar aquele tecido contaminado, vão proliferar ali e vão começar a se multiplicar e vão começar a secreção purulenta, a destruir tecido. Agora eu tenho a infecção. Então, a grande característica da infecção é a presença de pus, de secreção. Então, guardem isso. Do ponto de vista de contaminação, temos 4 tipos de cirurgia. Cirurgia limpa, onde eu tenho apenas a bactéria da pele envolvida. Cirurgia potencialmente contaminada, classicamente, quando eu entro em contato com uma nova flora ou com uma nova cavidade. Cirurgia contaminada, quando eu entro em número muito grande de bactérias, superior a 100 mil bactérias por milímetro cúbico. E infectada é quando eu tenho infecção. Então, esses são os 4 tipos de contaminação do ponto de vista do seu potencial de contaminação. Então, já falamos, a primeira infecção e a mais comum é a infecção da ferida operatória. Normalmente, ela ocorre do 7º ao 10º dia, 5º ao 10º dia, um pico em torno de 7 dias. Quanto maior o número de bactérias envolvidas, maior a probabilidade de ter. Então, as cirurgias limpas têm menos chance e as cirurgias infectadas têm muito mais chance. O segundo tipo de infecção mais comum no pós-operatório é a infecção urinária. Quando eu digo que tem infecção urinária? Quando uma cultura mostra que eu tenho mais de 100 mil colônias por ml de urina, fala a favor da infecção.
Lógico, o paciente tem que ter sintomatologia. A sintomatologia mais clássica é a disúria. Mas, às vezes, o paciente não tem disúria, o paciente está grávido, está gravemente enfermo. Então, às vezes, você vê grumos na urina, que isso são aglomerados de piócitos, tá? Aglomerado de bactérias mortas, de restos celulares. O principal fator predisponente da infecção urinária, vocês veem no paciente cirúrgico, vocês veem aqui na figura número 2, é a presença da sonda vesical. Você passa um catéter vesical pela uretra, normalmente em pacientes mais gravemente enfermos, aqueles pacientes que eu preciso monitorizar a diurese, aqueles pacientes ficam com aquela sonda vesical muito tempo. Quanto mais tempo o paciente ficar, maior a probabilidade dele fazer infecção, visto que a sonda é um corpo estranho. Quando o paciente está com mais de 10 dias, chega no 10º dia, a probabilidade de infecção é em torno de 50%. E à medida que esse tempo vai passando, esse aumento é exponencial. Por isso que a gente, num pós-operatório, tenta deixar o paciente ou não passa a sonda vesical, ou, quando é necessário, tenta deixar o menor tempo possível. As infecções respiratórias são as mais temidas porque apresentam a maior morbimortalidade. São a terceira causa de infecção. As infecções podem ser divididas em altas e baixas. As infecções respiratórias altas, elas pegam a traqueia, tá? E os brônquios, não pegam o parênquima pulmonar em si. Então, o paciente faz tosse, faz secreção, faz broncoespasmo, que é a grande característica. Mas o parênquima pulmonar é normal, ele não tem pneumonia. E agora sim eu tenho infecção mais temida, que é a pneumonia. Pneumonia ou pneumonite é uma infecção do parênquima pulmonar. Ele acomete os pacientes cirúrgicos. A gente está falando em cirúrgica, nossa matéria é cirúrgica, mas ele acomete normalmente pacientes internados, pacientes enfermos. O fator predisponente para a pneumonia é a presença de secreção pulmonar. Então, aquele paciente que fica deitado, fica acamado durante muito tempo, aquele paciente acaba acumulando secreção naquele parênquima pulmonar, que pode ser o substrato para uma infecção secundária. Então, a pneumonia é uma das complicações mais temidas, é a terceira causa das infecções cirúrgicas, infecções pós-operatórias, porém é que apresenta a maior mortalidade. As infecções respiratórias, elas podem ser exclusivas do parênquima, mas elas podem acometer a pleura também. Então, aquele espaço pleural e formar um abscesso, tá? Ou um empiema pleural. Então, vocês veem aqui um raio-x. Tá? Olha a setinha aqui no raio-x. O paciente fez uma pneumonia e fez um derrame pleural. O que é isso? Aquele pulmão doente vai exudando, vai perdendo líquido. Aquele líquido, que vocês lembram lá da anatomia, acumula entre as duas pleuras, a pleura parietal e a pleura visceral. Aquele líquido inicialmente inflamatório, vai funcionar como um meio de cultura e vai haver proliferação bacteriana naquela pleura, naquele espaço pleural, e vai haver a formação de pus. Essa formação de pus no espaço pleural caracteriza um empiema. Empiema é semelhante ao abscesso, ou seja, ambos são coleções purulentas. A gente chama de empiema quando essa coleção purulenta é em uma cavidade pré-existente. Então, o espaço pleural é uma cavidade pré-existente. Então, quando acumula secreção purulenta naquele espaço, a gente chama de empiema pleural. Então, aqui, ó, segunda imagem, ó, o nível líquido, isso é pus, a formação de gás, dependendo da bactéria, e você vê o gás aparecendo aqui. Isso é um exame de tomografia.
E aqui é uma imagem do procedimento cirúrgico, mostrando a pleura, vermelhinha, bonitinha aqui, ó, muito mais bonito que lá no anatômico, e aquela secreção purulenta na cavidade pleural. Então, isso é uma complicação da pneumonia, uma evolução da pneumonia. Outro tipo de complicação pós-operatória, de infecção cirúrgica pós-operatória, são os abscessos dentro da cavidade abdominal, no espaço peritoneal. Vocês lembram lá da anatomia? A gente tem um peritônio que reveste a cavidade abdominal, que a gente chama de peritônio parietal, e um peritônio que está grudado nas vísceras, que a gente chama de peritônio visceral. Existe um espaço normal. E aquilo ali pode ser suscetível a acumular secreção purulenta. Então, o paciente, por algum motivo... ele teve apendicite. Aí aquele processo inflamatório do apêndice tornou-se infeccioso. Aquela infecção atinge todas as camadas do meu apêndice e começa a acumular secreção agora também em volta do apêndice, ou seja, na cavidade abdominal, na cavidade peritoneal. Esse abscesso pode ficar localizado só em volta da estrutura que começou a infecção, mas ela pode tornar-se difusa em toda a cavidade abdominal. Eventualmente, os grandes abscessos, eles podem recoletar. O que é isso? Você faz, opera, ele tinha muito pus na barriga, ele tinha apendicite, você tirou o apêndice, limpou aquela cavidade toda, lavou aquela cavidade toda, e por algum motivo que para a gente não importa agora, 4, 5, 6, 7 dias depois, o paciente começa a evoluir com febre, distensão abdominal e tem secreção purulenta novamente dentro dessa cavidade abdominal. Então, isso é uma infecção pós-operatória e normalmente o paciente precisa drenar essa infecção posteriormente. Normalmente, as infecções pós-operatórias são causadas ou pelo próprio organismo, pelas bactérias do próprio paciente, ou pelas bactérias hospitalares. Disparadas, infecções cirúrgicas pós-operatórias mais comuns são as infecções da ferida operatória. E as bactérias envolvidas são as bactérias da pele, Staphylo e Streptococcus, seguido pelos gram-negativos, principalmente Escherichia, Klebsiella e Proteus. Vocês já aprenderam isso. Então, essas são as bactérias envolvidas mais comumente nas infecções cirúrgicas. Lógico que vai mudar. Pele, urinário, normalmente é gram-negativo, a gente tem que pensar. Pulmonar, hospitalar, também o gram-negativo é uma grande bactéria associada. Mas na ferida operatória, além do gram-negativo, o mais comum é Staphylo e Streptococcus. Para eu ter uma infecção, depende de várias coisas, eu tenho vários componentes. Primeiro, para eu ter infecção, eu preciso do micro-organismo infectante, eu preciso da bactéria. A bactéria que eu trago da minha casa, normalmente as infecções cirúrgicas, as bactérias são do próprio paciente. Nosso corpo não é estéril, eu tenho bactéria no meu corpo. Eu tenho bactéria na pele, Staphylococcus, e o outro grande número de bactérias estão no meu tubo gastrointestinal, onde eu tenho alguns gram-positivos, principalmente os enterococos, gram-negativos, principalmente Escherichia, Klebsiella e Proteus, e as bactérias mais abundantes e mais temidas, que são de maior virulência, são os anaeróbios, principalmente os bacterióides, que são abundantes no colo, mas lá no delgado distal eu já começo a ter um número bastante significativo. Então, eu preciso ter um micro-organismo infectante. Quando a gente fala em cirurgia, o paciente está internado e eu tenho que pensar nas bactérias hospitalares. Lógico que a bactéria hospitalar, mais comum é gram-negativo, mas vai mudar de onde você estiver. Qual o hospital que você vai? Se seu hospital tem CTI, se você faz uso indiscriminado de antibiótico, óbvio que sua bactéria é muito mais resistente, porque você vai selecionar a bactéria que vai crescer. Então, o micro-organismo infectante é um fator importante para a infecção.
seja pela quantidade, seja pela virulência. Segundo, o meio, o local que a infecção vai se instalar. Então, é uma infecção que se instalou numa ferida operatória simples. Você operou hérnia e agora fez um abscesso na parede. Isso é uma complicação, pode ocorrer de 5% a 15% dos casos, dependendo do tipo de cirurgia. Cirurgia limpa é em torno de 1,5%. Cirurgia infectada pode chegar de 25% a 50%. Mas aí uma média de 3% a 15%, vamos dizer assim, de taxa de infecção na ferida. Uma infecção relativamente comum que você vai tratar. Porém, se o paciente tiver um implante de um corpo estranho, exemplo, eu operei a hérnia, mas eu tive que implantar uma tela, um corpo estranho. Se a infecção chegar na tela, eu perco a minha cirurgia, porque a bactéria vai colonizar aquela tela e não tem meio de eu combater a infecção na tela. Porque não adianta eu fazer antibiótico, o antibiótico, para chegar num tecido doente, ele precisa ir pela corrente sanguínea. E tela é um corpo estranho, ela não tem irrigação sanguínea. Outro exemplo é um implante de prótese de mama. O paciente faz uma cirurgia plástica, estética, e faz uma infecção na ferida, faz uma infecção naquela prótese mamária, e às vezes você precisa tirar a prótese mamária para tratar essa infecção. E o terceiro fator relacionado, e o mais importante, são os mecanismos de defesa do meu paciente. Primeiro, meu organismo consegue se defender dessa infecção? Se meu organismo consegue se defender, será que ele consegue se defender efetivamente? Ou a infecção é tão grande que eu vou começar a atingir outros órgãos? Então, vamos dar um exemplo, que a gente está conversando com o quarto período. Então, vamos tentar ser bem simples quanto a isso. Eu tenho uma infecção por uma urinária. A bactéria mais comum de fazer uma infecção urinária é Escherichia coli. Essa infecção chegou no rim. Eu fiz uma infecção urinária grave, o paciente ficou gravemente enfermo. A infecção é causada por uma bactéria chamada Escherichia coli, que é um dos gram-negativos mais comuns. Ele é saprófito, eu tenho ele no meu tubo gastrointestinal, mas ele causa infecção, pode causar infecção muito grave. Então, o meu organismo vai combater essa infecção através de macrófagos, neutrófilos, complementos, liberando mediador inflamatório, citoquina, leucotrieno, isso tudo vocês vão aprender. Mas o que acontece? Ele vai agredindo, isso é uma guerra. Eu tenho meu exército, eu tenho um exército inimigo, que é o gram-negativo, que é a Escherichia coli, e eu tenho o meu exército, que são as minhas células de defesa. E elas vão atacar essa bactéria. Só que a infecção é tão grande que ela vai atacando, atacando, atacando. Já uma porção, uma fração proteica da Escherichia coli é semelhante a uma fração proteica lá do alvéolo. Então, o meu organismo agride a bactéria e agride o meu alvéolo pulmonar. Aí o meu alvéolo começa a edemaciar, a dificultar a troca gasosa, o paciente começa a fazer insuficiência respiratória. Já uma porção da bactéria é semelhante ao néfron do rim. Aí ele vai lá e agride o meu rim, aí o meu rim começa a parar de funcionar e assim vai sucessivamente. Isso se chama disfunção orgânica múltipla, que na frente do curso de vocês vão aprender com mais detalhe. Então, vocês verem que a resposta orgânica à infecção é muito importante. Lembra que vocês tiveram uma aula só de agressão cirúrgica. E no final dela, a gente resume como? A gente precisa minimizar o máximo possível a agressão cirúrgica. Então, essa agressão que a gente chama de cirúrgica, por causa da matéria que vocês têm, ela é comum à maioria das doenças que a gente tem. Então, a gente tem que tentar minimizar isso. Por isso que o tratamento de uma infecção tem que ser o mais precoce possível, para você cessar antes que minhas células de defesa comecem a agredir meu próprio organismo. Quando eu tenho uma lesão, eu abro uma porta de entrada. Então, eu
Estou lá apontando um lápis com um material de corte, fui lá e cortei o meu dedo. Cortei a ponta do meu dedo, abri, fiz uma solução de continuidade. Assim que eu abri, a ferida é estéril. Por que não tem pele, não tem bactéria abaixo da pele? A pele está na bactéria, a bactéria está na pele. Então, quando eu faço uma solução de continuidade, aquele tecido abaixo do corte, imediatamente após a lesão, logo no momento da lesão, ele é completamente estéril, não tem bactéria ali. O que vai acontecer? Aquele tecido aberto vai começar a contaminar. Contaminar como? As bactérias vizinhas ao corte vão começar a penetrar nessa ferida. Então, a gente chama, essa ferida vai contaminar. Por isso que a gente diz que uma ferida acima de 6 horas, ela é muito contaminada. Por quê? Porque a bactéria da pele já cresceu e já cobriu aquela ferida toda. Mas eu não tenho infecção. Isso é um dado importante. Ela está contaminada. Por isso que a gente fala quando chega no pronto-socorro um paciente com corte. Primeira coisa, você tem que irrigar a ferida, limpar a ferida para tirar aquelas bactérias que contaminaram aquele tecido. Se eu não fizer nada, deixar aquela pele aberta e aquelas bactérias que contaminaram aquela ferida, elas vão começar a aderir naquilo ali e vão começar a fazer igual fizeram na pele. Elas vão colonizar aquele tecido. O que é isso? Eles vão encontrar um meio termo que permite que elas sobrevivam muito bem naquilo ali. Então, elas vão, primeiro, a ferida é estéril, depois, a ferida contamina, a bactéria só cai ali, isso é contaminação. Depois, a bactéria coloniza aquele tecido, ela vai morar ali. Se o meio for muito propício àquela colonização, exemplo, eu tenho um tecido desvitalizado, eu tenho um tecido morto ali, eu tenho necrose, o tecido ali não chega à irrigação sanguínea, as bactérias vão colonizar e vão começar a crescer. Outro, se eu tenho um corpo estranho, então é aquele paciente que a gente mostrou lá no primeiro slide, que ele operou a coluna e tem uma prótese aparecendo. Então, eu tenho um meio que permite que essa colonização vá aumentando cada vez mais, a população de bactérias vai crescendo cada vez mais. Eu tenho tanta bactéria ali que agora aquela colonização passa a ser crítica. Ou seja, o meu organismo não consegue manter aquela bactéria ali superficial naquele tecido. Então, aquela bactéria vai invadir o tecido, vai colonizar células, vai agredir e vai causar lesão tecidual naquela célula, estimulando células imunes a chegarem ali e começa a formação de infecção. Então, isso é uma evolução. Esse slide eu acho que é o mais importante da nossa aula, para vocês entenderem. Vocês vão ter que usar isso daqui para frente. Então, ferida estéril, aquela que não tem bactéria. Em meio público, ou mesmo na cirurgia, no momento do corte, então, embaixo da pele, não tem bactéria, é estéril. Seu tecido subcutâneo não tem bactéria. Então, a hipoderme não tem bactéria. Então, aquele é um tecido estéril. No momento que eu abri, aquilo é imediato. As bactérias da pele vão crescer para a ferida. Então, elas vão contaminar aquele tecido. Se eu deixar aquela bactéria ali, ela vai passar a residir ali, vai morar ali. Então, vai colonizar aquele tecido. E ela pode ficar colonizando aquilo ali ad eterno. Então, você vê, aquelas pacientes idosas, que tem aquelas úlceras enormes na perna, aquela ferida já é colonizada. Se por algum motivo aquelas bactérias multiplicarem muito, eu posso ter uma colonização crítica, muita bactéria naquilo ali. Então, elas podem invadir o tecido e causar infecção. Então, a infecção é a invasão do tecido, a invasão da bactéria no tecido, destruição tecidual
e estímulo da resposta orgânica do paciente, combatendo aquelas bactérias que estão fazendo aquela destruição tecidual. Quais são os fatores de risco para uma infecção? Lógico que eu tenho fatores do paciente, fatores locais, uma série de fatores. Relacionadas ao paciente, idade, não só o paciente idoso, os extremos de idade. Então, o bebezinho, porque o sistema imune dele não está completamente desenvolvido. O paciente idoso, porque o sistema imune dele já passou-se muito tempo, já não é mais tão efetivo igual era na vida ativa. O paciente que tem imunossupressão, ou seja, o sistema imune dele por si só, por uma doença de base que ele tem, ele não deixa ele combater satisfatoriamente as bactérias. Exemplo clássico, paciente diabético, paciente com câncer, paciente com AIDS, então várias outras patologias. Paciente que tem comorbidades associadas, então o paciente tem insuficiência cardíaca, então o sangue dele não chega bem no tecido. O paciente tem insuficiência respiratória, tem bronquite crônica e não consegue mais respirar. Então, isso tudo são fatores que levam a maior probabilidade de infecção. Isso aí você vê a doença da moda agora, que a gente só fala nisso, que é o Covid. Quais são os pacientes de risco de terem a forma grave e evoluírem para o óbito? São os pacientes que têm comorbidades importantes associadas. Por quê? Porque eles têm dificuldade de conter essa infecção e quando essa infecção agride demais, ele causa um desequilíbrio na homeostase do paciente e aquela comorbidade acaba piorando, acaba agravando, levando ao maior mortalidade do paciente. No ponto de vista cirúrgico, um dos principais fatores que predispõe à infecção é o tempo prolongado de internação. Lembra que a gente falou dos fatores que levam à infecção? A bactéria, o local e a defesa do paciente. Óbvio que a bactéria é o principal fator. Sem bactéria não tem infecção. E as bactérias do hospital, elas são muito mais virulentas que as bactérias que eu tenho na minha casa. Por quê? As bactérias hospitalares já entraram em contato com vários medicamentos, vários quimioterápicos, e foram selecionados várias cepas bacterianas. Ou seja, a bactéria que vive no hospital são só as bactérias resistentes à maioria dos tratamentos. Então, quando eu chego para internar no hospital, eu estou trazendo a minha bactéria de casa. No momento que eu estou internando, eu vou trocando a minha bactéria, que veio da minha casa, pela bactéria do hospital, porque é de muito maior virulência, ela é muito mais agressiva. Então, ela consegue colonizar o meu corpo, entenderam? A importância daquele slide da colonização, ela coloniza o meu corpo. No momento que o meu sistema imune diminui, aquela colonização passa a ser crítica, invade o tecido e faz infecção. Fatores relacionados à técnica cirúrgica, aquilo que nós falamos, fatores relacionados ao meio. Tempo da cirurgia. Lembra que a gente falou? A gente está operando, abriu a pele. À medida, mas eu fiz cuidados de asepsia, eu passei o antisséptico, sim, mas as bactérias vão proliferando naquela pele e já vão colonizando aquele tecido. Então, quanto mais tempo eu tiver de cirurgia, mais tempo essas bactérias têm para colonizar, para multiplicar, para contaminar e aumentar a chance de infecção. Cirurgias emergenciais comprovadamente têm uma maior taxa de infecção por você ter menos tempo, vamos dizer assim, para fazer todos aqueles cuidados ideais de asepsia. Preparo do paciente, aquela aula toda de cuidados de asepsia que vocês tiverem, é importantíssimo, aquilo por si só já aumenta a taxa de infecção, se ela não for realizada satisfatoriamente. E utilização de corpos estranhos. Ali no nosso slide está lá dreno, mas pode ser drenos, tubos, sondas,
próteses, seja lá o que for, qualquer corpo estranho. Você vê uma imagem aqui, o paciente fez uma artroscopia no joelho e colocou um dreno naquele joelho. Isso é um corpo estranho. Corpo estranho predispõe à infecção do paciente. E o que nós já falamos, os fatores, um dos últimos fatores, a bactéria. Eu tenho exotoxinas, eu tenho endotoxinas. Exotoxinas são clássicas dos gram-positivos. Exemplo clássico é o Clostridium tetani. Tá? A exotoxina, porque ela fica fora, é uma toxina de contato. Então, eu consigo diminuir a agressividade dessa exotoxina e fazendo uma coisa que a gente chama de toxoide, que é o toxoide tetânico, que é a vacina do tétano. As endotoxinas, elas estão por dentro da bactéria. Eu não consigo fazer vacina. Exemplo clássico são os gram-negativos. Então, eu só tenho contato com a endotoxina mesmo para fazer o toxoide quando a Escherichia romper, por exemplo, que é um gram-negativo, mas quando ela rompe, aquela endotoxina rompe também. Por isso que eu tenho dificuldade de fazer vacina para gram-negativos. As formas esporuladas, as formas encapsuladas. Então, a virulência da bactéria por si só. Então, para eu ter infecção pela bactéria, a bactéria tem que vencer o meu sistema imune. Isso está relacionado, primeiro, com a virulência. E, em menor grau, ou um pouco menos importante, a quantidade das bactérias. Então, ela tem que vencer meu organismo. Seja uma bactéria virulenta, exemplo clássico, as bactérias hospitalares, seja pelo número de bactérias. Exemplo, aquela peritonite fecal que eu mostrei lá no primeiro slide. O colo rompeu, inundou a cavidade peritoneal de secreção fecal, junto com aquela secreção fecal vem incontáveis bactérias, um número muito grande, normalmente superior a 10.000 bactérias ali, 100.000 caracterizando a cirurgia contaminada. Outra coisa importante agora quanto ao diagnóstico, o diagnóstico de infecção pós-operatória é clínico. Isso é um dado muito importante. Então, a infecção da ferida operatória. A infecção da ferida operatória não é no momento que eu operei. Então, eu opero hoje. Acabei de operar, amanhã não deu tempo de ter infecção. Lembra? A bactéria tem que cair no tecido, a bactéria tem que colonizar a célula, destruir aquela célula, estimular o meu sistema imune e aparecer aquela secreção purulenta. Isso leva um tempo. Isso leva um tempo. Então, a infecção da ferida normalmente aparece do 5º ao 10º, com pico aí em torno de 7 dias. Então, é o tempo normalmente, superior a 72 horas. O que me chama a atenção na infecção da ferida operatória são os sinais flogísticos: dor, calor, rubor e tumor. Vocês já aprenderam isso, é um clássico. O achado flogístico mais precoce na infecção da ferida é dor. Ah, mas como assim? O cara está operado, vai doer. Dor incompatível com o tempo de evolução. Lembra que eu falei? O pico é 7 dias. Em 7 dias, o paciente praticamente não tem mais dor. E aquela ferida começa a doer, doer, doer. Você palpa aquilo ali, aquilo está vermelho, está túrgido, altamente doloroso. Essa infecção pode ser local ou pode estimular em muito o meu sistema. Inicialmente, febre, taquicardia, até dispneia com batimento de asa do nariz, faz diminuição do fluxo renal, o paciente diminui, para de urinar, faz oligúrica, oligoanúrica, e são evoluções naturais disso. O que vai fechar o diagnóstico de certeza mesmo é a saída de secreção purulenta, e que você pode até quantificar e ver a qualidade, qual a bactéria que está crescendo, através de culturas. Você vai semear aquela secreção para ter certeza da bactéria que está crescendo.
Vamos voltar aqui um pouquinho. Quando a gente... Infecção pulmonar, o que eu vou ver? A ausculta pulmonar. Então, você vai pegar o esteto, vai botar lá naquele pulmãozinho lá, vai escutar presença de estertores bolhosos, estertores crepitantes, subcrepitantes, e por assim vai. Presença de broncoespasmo, sem broncoespasmo. Infecção urinária, normalmente manifesta por febre. Normalmente você vê aqui os piócitos, quer dizer, aqueles leucócitos urinários, você vê grumos na urina, isso tudo te chama atenção. Tá? Na dúvida, você pede um exame de urina, que é o IAS. Você vai lá, faz um examezinho, vê se a quantidade de piócitos que existe naquilo, normalmente é acima de 10 por campo, ou semeia para cultura, ele fala que tem acima de 100 mil bactérias por milímetro cúbico. E a prevenção é o principal fator. O que eu quero fazer na infecção? Evitar essa infecção. Aí a gente volta lá para uma das nossas primeiras aulas, que é os cuidados de asepsia. Banho o menor tempo de internação possível. Banho na véspera do procedimento. Evitar raspar o pelo da tricotomia. Deve ser aparado, de preferência no ambiente cirúrgico. Vocês agora vão começar a ter aula de antibióticos e vão achar aquilo maravilhoso. Tem que ter parcimônia, tem que ter um controle rigoroso com o uso de antibiótico, porque o antibiótico acaba por selecionar bactérias. Então, você usa antibiótico, já aparece uma bactéria que é resistente à grande maioria dos antibióticos. Finalmente, nas infecções locais, o tratamento é local. Então, a infecção mais comum, que é a infecção da ferida operatória, olha lá, acumulou secreção purulenta, olha, pus. O tratamento da ferida operatória é drenagem. Você tem que drenar aquela secreção purulenta. Tá? Não há indicação inicial de antibiótico. A gente vai discutir isso aí durante o curso. Quando vocês estiverem no 8º, a gente vai falar muito mais disso para vocês. No internato, então, vocês vão ver isso bastante. Mas agora, prestem atenção nisso, que isso é importante. Se eu tenho uma coleção, se eu tenho esse pus todo, não tem medicação que vai secar essa secreção purulenta. Não há outro tratamento. Eu preciso drenar essa secreção purulenta. Então, o tratamento de uma infecção da ferida operatória é abrir esses pontos todos da pele e drenar, abrir a ferida, uma drenagem ampla. E vou deixar ela cicatrizar por segunda intenção, que é uma das aulas que vocês acabaram de ter agora. Ou seja, eu deixo aquela ferida aberta até formar aquele tecido cicatricial que a gente chama de tecido de granulação. A indicação de antibiótico é se aquela infecção local tornar-se sistêmica. Aí o paciente faz febre, taquicardia, leucocitose, aí você pensa em antibiótico. Mas na infecção local, o tratamento é local. Então, o que a gente tem que carregar dessa infecção? A infecção faz parte do procedimento cirúrgico, faz parte. Você vai ter um momento, existe uma taxa de infecção que a gente diz até que é aceitável, e depende daquele nosso potencial de contaminação. Então, as cirurgias limpas, onde eu só tenho a bactéria da pele, existe uma taxa de infecção de 1 a 3, no máximo 5%. À medida que evolui o potencial de contaminação, aumenta a probabilidade dele ter infecção pós-operatória, sendo que nas cirurgias infectadas pode ser superior a 50%. O mais importante na prevenção da infecção continua sendo os cuidados de asepsia. Manipular os cuidados cirúrgicos, manipular com delicadeza, não apertar muito o ponto, que ele faz isquemia, aquilo que a gente cansou de repetir para vocês. Então, esses cuidados a gente tem que ter. E o tratamento da infecção local é local. Então, se eu tenho um abscesso localizado na ferida operatória, eu tenho que abrir aquela ferida toda operatória para drenar aquela secreção do seu paciente. Então, isso são dados importantes.
A referência é o nosso livro GOF, a gente tem um capítulo só sobre esse, com esse nome de infecção. A apresentação dessa aula segue o livro de vocês, então vocês vão ver tudo que a gente fala aqui, a grande maioria está no livro de vocês e seguindo sempre o roteiro do livro de vocês.